Olá, amados. Boa noite, Lê, Manu. Hoje eu tô de chocolate quente. Só um pouquinho, mas tá bem quentinho. Amado, Cris, Clau, Mari. Quem puder pegar uma bebida quente, um chazinho, um chocolate quente, chá de camomila. Obrigada, Rê. Oi, Tarcísio, Ju. Jaques, from Portugal. Amados, Franciele, Larissa, Raquel, a todos que estão conectando agora ou depois. A razão da gente fazer essa live no sábado à noite, 11 horas da noite, né? Porque hoje nós temos uma janela. Ai, gente, olha essa canequinha de elefante, não é? Fofinha. Meio aquela coisa retrô, sabe? Simples, a simplicidade. Então, no pôr do sol de hoje, começou uma janela que vai, teoricamente, até o pôr do sol de amanhã. Mas é legal a gente observar até a meia-noite de amanhã, né? E todo mundo que está chegando é muito bem-vindo, sintam-se acolhidos. Quem ouvir depois o áudio, assistir no IGTV, no YouTube, né? Então, gente, a Kabbalah significa receber, né? E a Kabbalah, ela tem vários galhos, essa tecnologia de vida, como, por exemplo, a meditação cabalística, as leis que regem o plano espiritual, a árvore da vida, meditação cabalística, né? E existe algumas fendas que são momentos específicos. Alguns momentos podem se repetir durante o dia, como alguns horários do dia, mais positivos, menos positivos. Algumas fendas se repetem semanalmente, né? Como o pôr do sol de sexta, que traz a energia do Shabat, que é uma renovação da energia para a próxima semana. E existem fendas que acontecem uma vez ao ano, que é a fenda que está acontecendo hoje à noite. Então imagina, sábado, 11 horas da noite, né, 11h04 agora. Obrigada, Sou. A gente está aqui conectado, Valéria, numa janela que só vai se repetir em 2021. E que janela é essa? É um aniversário de passagem, de falecimento de um grande cabalista. Com respeito a todos os que vieram antes, mas o Rav Isaac Luria, e o fato cada um de estar ouvindo esse vídeo agora, assim que acabar a live, dando tudo certo, né? Tecnologia e tantas forças agindo. Obrigada a todas as forças aqui reunidas para que esse encontro pudesse estar acontecendo, colocar no YouTube, né? Olha, o pessoal se conhece, eu falo que é uma sala de aula, gente. Eu me sinto numa sala de aula, como uma professora na sala de aula. Oi, 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 se cumprimentando. Não é gostoso? Eu acho uma delícia, né? Então, essa janela está disponível até o final de amanhã. E, gente, é importante, é legal se vocês quiserem também compartilhar, né? Eu sei que é uma ideia diferente para algumas pessoas que estão chegando por aqui, né?
Mas vocês são muito, muito, muito bem-vindos. Eu tô aqui com o olho abaixado porque tava buscando uma foto do Ari pra gente se conectar com ele hoje. Vocês poderem olhar um pouquinho pro semblante dele. Olha só. Rav Isaac Luria, o Ari. Eu tive a oportunidade de estar lá em Israel, na sinagoga do Ari, no túmulo do Ari, né? Às vezes pode parecer uma energia assim, falar, meu Deus, a pessoa estava lá visitando o túmulo, né, dos cabalistas, mas é uma energia muito especial. Então a gente também quebra, né, padrões de estar fazendo isso. Eu quero mostrar para vocês também uma foto do túmulo dele. Eu lembro que eu fiquei muito emocionada. E é muito legal também poder colocar no Google, assim, aparecer um monte de coisas. Vocês podem colocar, tipo, Rav Isaac Luria. Ou Ari. Então, gente, quem tem problema com alguma coisa de cemitério, tipo, tá no Wikipedia essa foto, né? Não se assustem. Aqui, em azul, é o túmulo do Ari. Tá vendo que tem alguns homens aqui rezando, algumas velas. E aqui a Manu tá pedindo para eu mostrar novamente a foto dele. Vou mostrar e a gente vai acender uma vela também juntos. Então, no dia de hoje, é a oportunidade para que a energia deste homem que quebrou tantos padrões no sentido de conseguir trazer algo tão abstrato para o plano físico, esses ensinamentos, hoje a gente consegue se conectar como se dentro de cada um de nós existe uma faísca dele e a gente pode pedir a ajuda dele, do Ari. Foi o Ari que revelou todo o processo de Tikkun, de correção, de propósito de vida, de estudo de vidas passadas, de ressonância de vidas passadas. Eu também quis fazer essa live nesse horário, né, para que mais pessoas pudessem, de repente, estar online, como é o que está acontecendo. Mas se bem que 2 da manhã também tinha bastante gente. Para que a gente possa dormir. Por quê? Porque o Ari, e peçam isso, quem sem sentir a vontade, né, você está aqui nessa live, nesse chamado, de pedir ajuda para enxergar o seu Tikkun, o seu propósito de vida. Olha, vocês com essas perguntas, eu gosto dessas perguntas. Qual era o Tikkun dele? O Ari veio nessa vida com um propósito: ter um aluno, passar essas informações para esse aluno, que é Rab Haim Vital, e o filho desse aluno pôde publicar esses escritos. Ele viveu 38 anos, gente. E o Ari, vamos acender a vela, né, para ele. Então vocês podem meditar neste homem. Só uma imagem, né, mas na força, na presença, o fato de eu estar falando o nome dele é Ari. E o Ari sempre que ia visitar o túmulo de Rabbi Akiva, que foi professor de Rabbi Shimon Bar Yochai, e os cabalistas
acreditam que o Ari é a reencarnação de Rabbi Shimon Bar Yochai, ou seja, ele visitando o professor dele numa outra vida, o túmulo do professor dele. E aí ele dizia para o Rabbi Haim Vital dizer o nome 10 vezes. Então, Akiva, 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 Akiva. Ele falava o nome dele, do professor dele 10 vezes, né? Ari, 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 Ari. Vou falar 3 palavras em hebraico que significam que a energia, o mérito, todas essas faíscas do Ari possam estar entre nós e possam nos ajudar no nosso processo de correção. Vocês podem dizer, depois dessas 3 palavras, amém. Rav Isaac Luria Tageino Aleino. Amém. Aqui. Então imagina a simplicidade do Ari, que sabia que o propósito dele nessa vida era passar os ensinamentos da Kabbalah para frente. E sabe por que isso aconteceu? E é muito interessante a gente poder fazer esse estudo no dia dele para poder trazer essas faíscas. Oi, Nicolau! Fê Pastore tá aqui, Márcia, lindos, amados, Cláudia, Paulinha, tô falando todo mundo aqui, Lu. Gente, eu falei também para poder pegar, coloquei dentro da Tupperware hoje pra gata não atacar, que na última live da madrugada a Georgia queria comer minha bolachinha. Então quem tiver um pedacinho, né, eu tô aqui com um bolo, dessa vez foi feito pela minha mãe, um bolinho de fubá, uma bolachinha, né, quem quiser, se não pode só na sua consciência e agradecer por esse alimento, né. Amém. Kabbalah nos ensina que a gente precisa falar 100 bênçãos todos os dias. Essas 100 bênçãos pode ser obrigado, obrigada, 100 vezes, né? Agradecer pelo alimento, agradecer pela bebida quentinha, agradecer pela água, agradecer por a gente acordar. Quantas pessoas não conseguem acordar? É um portal muito maravilhoso, muito especial. E o Ari, ele é um exemplo de leonino corrigido. Leão é regido pelo Sol, que é o regente de 2020. Cada vez mais, gente, vem para mim a importância da gente assumir o nosso sol, o nosso brilho. Mesmo naquelas áreas que eu me considero um patinho feio, né? Olha lá! O esquisito, o magro, perna fina, perna grossa, o gordo, o baixo, o feio, não sei o que. Então, tipo assim, é um ano, é um momento, e o Ari também nos traz muito essa energia da gente assumir o nosso lugar. A nossa história. E o Ari, ele nasceu em Jerusalém, né? Então ele foi israelense nessa vida. E ele perdeu o pai muito jovem. Então, né, para quem está assistindo aqui, que também estuda e conhece um pouco de constelação familiar, um amor interrompido pela razão do ticum dele, né? E aí ele tinha um tio, um dos irmãos da mãe dele, muito rico, um homem de negócio muito rico no Egito.
de novo no Egito. Lembra que José também passou pelo Egito? Ai, que bom a gente poder se reconectar com essas partículas, né? E aí ele se mudou para o Egito e ele passava a semana estudando. O tio dele construiu uma casa para ele. O Tikkun do Ari era ensinar a Kabbalah. O Zohar, que são esses comentários, né, dos textos dos 5 livros do Antigo Testamento de Moisés. E por que ele veio com esse Tikkun? Depois eu volto lá na história da vida dele, mas é que eu já estava querendo falar isso e alguém aqui perguntou. Porque numa vida anterior, ele não desenvolveu a certeza nesses textos sagrados da Kabbalah, do Zohar, né? E toda vez que eu me conecto com isso, eu gosto sempre de compartilhar essa história para trazer mais força aqui, que aconteceu comigo. Meu professor de Kabbalah na época na Inglaterra falar, compra esses livros, e eu queria ser professora de Kabbalah, e eu queria, né, eu precisaria sair de Londres para ir morar em Los Angeles, e eu só poderia levar 2 malas, e essa coleção de livros tinham 23 livros, cada um com 1 quilo, tipo assim, não fazia lógica. Mas o meu professor insistia, e por que você não se dá de presente de aniversário? E claro, como uma boa aluna, eu fui lá e comprei a coleção. Mas eu ficava me perguntando, e às vezes ele falava assim, dá para estudar tudo por esses textos sagrados, dá para estudar medicina. Quando ele falava que dava para estudar medicina, né, sendo dentista, mais uma vez, meu lado egóico, meu lado racional falava assim, é mesmo? Dá para estudar medicina? E pensava, porque eu não tinha coragem de verbalizar isso, mas eu pensava, então aonde tá? Que esses textos aí falam em medicina, todas aquelas letras, né, que não dá para entender, a menos que você saiba hebraico, aramaico. Por que eles não dão um curso aqui de medicina, então, para poder falar dessa energia? Eu pensava tudo isso, mas não tinha coragem de falar para o meu professor. Fui lá, comprei os livros, e eu lembro que era uma sexta-feira. Eu morava numa república, cheguei no meu quarto, peguei, e todo mundo que tá falando que quer ir pro Egito, que, né, o Criador nos abençoe para que a gente possa poder fazer uma viagem para Israel, para o Egito, né, para a Jordânia, enfim. E aí meu professor, né, tinha falado tudo isso, eu cheguei lá na República e desses 23 volumes peguei, professor Renato, peguei um livro ao léu e abri. E aí tava tudo escrito em hebraico, né? Aqui tem um pedacinho que dá para vocês terem uma ideia. E embaixo tinha a tradução em inglês. Quando eu comecei a ler, a tradução falava um monte de coisa de medicina, de colesterol bom, de colesterol ruim, de fígado, de bilis, e eu... Literalmente, sabe quando você fecha o livro e faz assim? Eu acredito nisso. A partir de hoje, eu acredito em você. Né? Então, com essa mesma força e energia, né, eu tô aqui falando do Ari e compartilhando um pouquinho com vocês de como, às vezes, a gente duvida, né, nesse processo. E por essa razão, o Rav Isaac Luria voltou nessa vida. O Ari também falava que todo o ensinamento que ele conseguiria passar na vida inteira dele representaria uma gota no oceano perto de todos os ensinamentos, de tudo que existe no universo. E quando eu ainda não conhecia a constelação familiar, e eu lia que o Ari conhecia a linguagem das plantas, a linguagem das flores, do reino vegetal, do reino animal, de repente olhar para essa canequinha e falar, nossa, tem uma alma de uma pessoa aqui dentro dessa canequinha e aconteceu isso, e voltar lá atrás. Então imaginem
o poder e a sensibilidade dele. E voltando lá na história de vida do Isaac Luria, né? Então ele foi para o Egito e ele passava a semana numa casa que o tio dele havia construído para ele ficar lá estudando. E nos finais de semana ele tinha um pouco de contato com a família. E num determinado momento, ele contando isso para o aluno dele, para o Rabbi Haim Vital, que ele começou a perceber, a realmente ter essa consciência, porque muitas vezes as pessoas estudam, né? E tem aí títulos e um monte de coisa. Claro que, gente, a gente precisa fazer isso, a gente precisa cada vez mais, né, aprimorar, aprofundar, estudar, mas isso não quer dizer quanto mais eu estudo, quanto mais eu faço, mais conectada eu estou. E aí o Ari, depois de muitos anos, não muito, né, porque ele só viveu 38, mas aí ele começou a perceber que alguns ensinamentos faziam muito sentido e começou a ter aqueles insights assim ampliados, e ele recebeu um chamado que ele precisava sair de lá do Egito e ir para uma cidade chamada Tzfat, e lá ele ia encontrar um aluno que ele ia ensinar os ensinamentos que ele tinha aprendido da Kabbalah para esse aluno. E foi isso que aconteceu. Então ele encontrou o Rabbi Haim Vital e transmitiu os ensinamentos da Kabbalah. Ele conseguiu traduzir esses termos tão complexos e abstratos de uma forma muito mais prática para que a gente possa usar no nosso dia a dia. E tem muitos livros do Ari, né? Tem livros que explicam sobre reencarnação, que é um dos meus favoritos, que a gente chama de Shar HaGilgulin, Gilgul é esse processo, né, de reencarnar, essa questão de vida e morte. Se a gente imaginar, alguém chega no mundo, alguém que não existia, aquele bebezinho, essa criança vai crescendo e traz, né, os aspectos, as coisas da família para corrigir. E aí uma pessoa parte, a gente fala para onde essa pessoa foi. Da mesma forma, ela foi para onde e ela veio de onde. Dessa energia incrível que é a vida. E, gente, uma grande questão que o Rabbi Haim Vital, então o Tikkun do Ari, era ensinar, passar os ensinamentos da Kabbalah para esse aluno, para que ele pudesse transmitir para o máximo número de pessoas possível. E tomando esse momento também, né, que eu falei que era um momento de formatura para todos que se conectaram comigo, com a luz da Kabbalah. Os meus ensinamentos vêm da Kabbalah luriânica, para que essa chaminha que foi acesa dentro do seu coração, você também possa passar adiante e acender outras pessoas. Gratidão. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Tô com um monte de energia, tenho um monte de coisa para falar. Tô vendo aqui umas perguntas super interessantes. E eu sinto muito se eu não consigo ver todo mundo que tá deixando comentário aqui. De quanto em quanto tempo nós reencarnamos? Não é uma pergunta tão simples. Vou mostrar só um dos livros aqui. Esse daqui eu tenho uma cópia. Olha o tamanho. Esse aqui são comentários, né, do livro Portais da Reencarnação. Então aqui, gente, explica um pouco de Tikkun, né? Mas o tempo médio seria o tempo dentro do geral que uma pessoa, ela morre, vamos chamar de morrer, né? Ela faz essa passagem para outro plano. Para ela voltar, são 12 meses, como se fossem 12 meses de processo de transição. Aí eu tava falando para vocês, né, que o Rav Isaac Luria, ele falava que todo o conhecimento que ele tinha, tudo que ele ia passar, seria uma gota no oceano de tudo que existe. Ele fala da importância, tipo assim, que ele tomava muito cuidado para as coisas que ele ia escrever, para passar para o Rabbi Haim Vital, porque não era tão, assim, temos papel e temos caneta e compramos uma caixa de lápis e canetas, não.
era muito mais escasso, então toda essa apreciação. E aí o Tikkun dele foi ensinar Rabbi Haim Vital. Qual era a dificuldade do Rabbi Haim Vital? E aqui serve para mim, serve para cada um de nós, principalmente nessa janela cósmica, para pedir ajuda para isso. A principal dificuldade do Rabbi Haim Vital era a raiva. E vamos supor que a gente foi lá, a gente fez uma restrição, conseguiu vencer um obstáculo e tá vendo melhoras. E aí, o momento que a pessoa vai e discute com o outro e ela fica muito raivosa, ela tem que começar tudo de novo. Então, né? Como é isso para você? Momentos que a gente tem raiva, que a gente já teve raiva de algo que aconteceu na nossa história pessoal, na história da nossa família. Então vamos tomar um pouquinho de tempo aqui para poder refletir. O que te vem? Raiva, né? Para mim já vem. Quantas vezes eu senti raiva do coronavírus, né? Que raiva de estar acontecendo isso. Então, tipo, quantas vezes também a gente fala isso para que a gente possa limpar, transmutar essa energia, né? E quando a gente fala nesse conceito da Kabbalah de Ibur, I-B-B-U-R, é alma adicional, ou como se fosse sabe aqueles joguinhos que às vezes a gente vê, a pessoa recebe uma energia extra e ela vai muito mais rápido, ela consegue vencer um obstáculo. Talvez esse não seja o melhor termo, mas aqui, né, na nossa cultura brasileira, que eu falo que Ibur é um encosto do bem. É uma energia do bem que vai te ajudar naquele momento que de repente você fala, nossa, que eu tô falando isso? Que coisa legal que eu tô falando, mas, poxa, que legal! Como eu consegui falar aquilo e de repente a pessoa agiu de uma forma diferente, uma porta que eu achava que estava aberta se fechou e que eu achava que estava fechada se abriu, né? Então é uma energia muito forte isso, Cris, um boost de energia. Então a gente pode pedir por esse boost do Ari, e o Ari pode vir pra gente, ó, a Georgia ali atrás, sempre querendo participar das lives, acho que ela tá de olho em alguma mosquinha. O Ari pode vir pra gente através de várias formas, uma delas é sonho, outra intuição, pedir para ter mais clareza do nosso Tikkun, do nosso papel nessa vida, né? Como eu já disse em outras lives aqui, esse buraquinho que a gente tem, quando a gente vai nascer, passa um anjo e apaga. Então, esse bur, gente, é uma assistência para que a gente possa se elevar para o próximo nível. E os cabalistas, eles deixam isso bem claro. Pode ser um pouco as anotações, pode ser um pouco chocante, né? Mas os cabalistas nos ensinam, o Ari nos ensina que sozinhos é simplesmente impossível conseguir. Então a gente precisa de uma força extra, uma ajuda, e hoje a gente pode ter essa ajuda, esse Ibur do Rav Isaac Luria. E claro, todo o trabalho que a gente faz, todos aqueles momentos que a gente não alimenta o nosso ego, que a gente não é dramática, a gente está adicionando pontos, preparando o nosso receptor, né? Eu quero contar mais um episódio da vida do Ari, que é o Rabbi Haim Vital, que conta que uma vez foram visitar um túmulo, que a maioria das coisas também que o Ari pedia para o aluno dele você vai lá no túmulo daquela pessoa e você faz tal meditação. Agora você vai lá em tal lugar e você faz tal meditação, né? E aí, nessa vez, ele estava junto com o Ari, o Rabbi Haim Vital, e o Ari, quando chegava nesses túmulos, ele se conectava com aquele justo, com aquela alma que estava ali, né? Então, tipo, tinha uma conversa com essa pessoa. Então, imagina, é o campo, né, morfogenético, que vai além do tempo e do espaço, e ele estava ali conversando, e eles estavam em um cabalista que é chamado Rav Yanai. E o Rav Yanai disse para o Ari, diz para essa pessoa aí que está com você, porque o Rabbi Haim Vital ainda não tinha desenvolvido nessa
clarividência, clareaudiência. Diz para essa pessoa, e aqui eu quero pegar um momento de reflexão para cada um dizer para gente, né, que ela precisa fazer duas coisas. Parar de desperdiçar energia com as palavras, sejam palavras negativas, sejam palavras fúteis, sejam palavras que falam mal dos outros, e manter o ego ali, tipo, eu vejo você, que se ele fizer isso, eu vou estar com ele em todos os dias da vida dele. E essa janela que a gente está falando do Ari, que vai até o final de amanhã, quanto tempo que ela fica com a gente? Que ela possa ficar com a gente o ano inteiro, até o próximo ano, que vai ter de novo o aniversário de passagem dele. Mas muitas vezes, né, no momento que a gente vai ficar com raiva, no momento que a gente sente uma frustração, é como se a partícula do Ari estivesse ali, saindo de nós. Então, meu desejo também é para que cada um de nós possa manter nessas 24 horas que nos restam, que até amanhã, meia-noite, 24 horas e meia, o máximo possível da nossa consciência elevada pedir ajuda, né? Porque, gente, muitas vezes esses véus que separam a gente desses outros planos, de outros tempos, seja das nossas vidas passadas, futuras, o Ari, ele tá diretamente ligado com essa nanotecnologia, com física quântica, né? E a gente pode pedir ajuda para que esse tempo também possa ser removido, pedir ajuda para que a gente possa enxergar, para que a gente possa ter mais apreciação pelo poder da nossa alma. E Rabbi Haim Vital, que era o aluno do Ari, que igual aqui alguém falou, né, controlar, controlar esse impulso da raiva é um exercício constante para Ariana, para todos nós nesse mês de Leão, que é o fogo do fogo, no ano de 2020, que é regido pelo Sol, né? Então, para que a gente possa se conectar mais com o lado Abel, mas para isso a gente não pode negar o lado Caim, o lado do julgamento. Então, quando acontecer alguma coisa que eu senti que eu tô ficando com raiva, soltar e raiva, eu vejo você, né? Eu olho para você. Eu te dou um lugar nesse sistema, você também faz parte para que essa raiva não tenha mais que ficar crescendo, que ficar se repetindo, que ficar voltando cada vez mais forte na nossa vida. Eu quero passar também um ensinamento do Ari, que ele passava para o Rabbi Haim Vital, que passou para o seu filho, que passou para outros alunos, que chegou até mim, que agora chega até você. Então, o Ari, ele sempre pedia para os alunos dele fazerem o seguinte exercício. Grande Bert Hellinger, gratidão. Todos conectados, né, com Rupert Sheldrake, Sophie Hellinger, todos conectados. Vocês, cada um de vocês, com essa energia do intangível, né? E o exercício que eu ia falar do Ari, que o Ari, ele sempre pedia para que antes de dormir você pudesse voltar no seu dia. O que aconteceu hoje? Eu acordei de manhã, eu falei com tal pessoa, vi tal mensagem, ou se eu pude sair, que eu fui, cada um dentro da sua realidade. Esse momento que a gente está vivendo é um momento único, muito especial, de muito caos, de muita luz. Eu sempre falo isso, e depende da nossa consciência se a gente está alimentando um ou outro. O Ari, ele pediu para a pessoa voltar no dia dela e pensar onde hoje você reagiu no automático. Onde hoje você não foi a sua melhor versão. Perceba o quanto que o Ari joga a gente para o nosso Tikkun.
para o nosso próximo nível. Só que não era aquilo, então você vai dormir ajoelhado no milho, né? Você vai se chamar. Não, mas como um exame mesmo de consciência, para falar como você se vê na sua melhor versão fazendo isso, né? Quando colocar a cabeça no travesseiro. E o Ari, esse grande cabalista que nos conecta tanto com o Zohar, com os textos sagrados, e eu pedi inspiração para uma parte do Zohar que tivesse conexão com o nosso grupo hoje, com o nosso momento. E saiu, gente, uma parte que foi a parte que Rabbi Shimon revelou a Kabbalah pela primeira vez. E diz assim: na maior parte do tempo, forças externas dominam nossa vida. Basta alguém ou alguma coisa nos aborrecer para que fiquemos focados naquela sensação negativa. Os cabalistas nos ensinam que para manter uma conexão com a luz, precisamos ter um espírito estável. Isto significa permanecermos equilibrados, independente do que é dito, ouvido ou feito. E esse é um dos pontos principais da Kabbalah. É a gente ficar mais forte. E eu vejo cada vez mais que é um dos pontos principais também da constelação familiar. O centro para que a gente fique mais forte, independente do que aconteceu no passado, do que está acontecendo, do caos, do desafio. Agora, que na grande figura, tudo tem um porquê, tudo tá ali para que possa fazer, exato, cá no centro sentimos leveza, para fazer a gente crescer, que é o equilíbrio, né? Que é a estabilidade. Então, isso significa permanecermos equilibrados, independente do que é dito, ouvido ou feito. E essa seção do Zohar está na Hidra Rabba, versículo 8. Então, diz respeito à importância da fala. Olha o que acabou de sair agora há pouco, né? Do aluno, do Ari, do Rabbi Haim Vital, lá do Rabbi Yanai, que pediu para ele observar o que saía da boca dele, as palavras, e manter sempre o seu ego ali. Eu vejo você, ego, né? Então aqui, gente, também fala tanto da importância da fala, quanto da importância de ficar calado ou calada. Uma constante necessidade de falar, de mostrar a todos os segredos que conhecemos, é sinal de um espírito instável. Criar estabilidade interna significa treinar a nós mesmos a não falar e a não reagir de modo impulsivo, de modo automático. É preciso lutar cada vez mais no sentido de conseguir ter um espírito estável. E que a energia de Rav Isaac Luria possa nos ajudar a ter um espírito estável. Eu vou dizer agora algumas palavras em hebraico, o hebraico que é essa língua tão antiga que toca a nossa alma, para que você possa abrir o seu coração. Rabbi Shimon Patav Amar Roleh Ahi Megale Sod Venemaan Ruha Mehaze Davar Roleh Ahil Haikera Kashia Ishrahil Mibae Lele Memamá Mam Roleh Lamam Dela Ishva Beruchevela Have Meherama Rahumila Deshama Azil Begavei Kizira Bemaya Ad Deramele Leva Mai Tamá Mishum Deletru Rechuha de Kilma Avalman de Rechuha de Kilma Bekitiv Veneaman Ruha Mehaze Dava Veneaman Ruha Kilma de Ruha Beruha Talia Milta Urtival Titen El Pihal Hati El Labessaraha. Rabbi Shimon começou a argumentação dizendo: aquele que anda fofocando revela segredos, mas o fiel de espírito os encobre.
E essa semana que passou, a gente teve também o aniversário de partida de Aaron. Parece que a Georgia tá olhando para alguma coisa ali em cima. Acho que deve ser... Não consigo chegar nenhuma mosca. O que foi, Georgina? Né, irmão de Moisés, muito forte. Eu também tô sentindo energia muito forte, gente. Gratidão por fazer parte dessa egrégora. Então, né, energia de Aaron, que também um pacificador, que evitava ao máximo fazer fofoca, pelo contrário, era como se ele chegasse nas pessoas que tinham obrigado e falasse: você sabe o que fulano disse de você? Não, o que ele falou de mim? Nossa, ele disse que você é um cara legal, que você não... Sério que ele falou isso? E chegava na outra pessoa e falava a mesma coisa, né? Então, aqui diz: aquele que anda fofocando revela segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Este versículo é difícil. Deveria ser aquele que fofoca, em vez de aquele que anda fofocando. O que é um fofoqueiro? Futriqueiro. E olha que o Ticum do mundo acabou de entrar em Gêmeos agora em maio, que uma das sombras maiores é a fofoca. Fofoqueiro se refere a alguém que não estabeleceu a sua mente de forma centrada e que, portanto, não é confiável. Tudo que ele ouve vai se acumulando dentro dele, como uma prancha que, mantida submersa na água, não afunda, mas quando é solta se projeta para cima. A respeito daquele que tem um espírito equilibrado, disse: mas o fiel de espírito os encobre os segredos. Fiel de espírito significa um espírito equilibrado, tudo aquele do espírito. Também está escrito: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. E agora uma meditação para que nos ajude a desenvolver esse equilíbrio, esse espírito equilibrado, e que a gente possa ter essa assistência para fazê-lo. Então, se você puder fechar seus olhos um pouquinho, imaginar em volta do seu corpo como um fio de luz prata, como um escudo, uma bolha de proteção. Tudo aquilo que fizer parte da sua correção, do seu ticum, que possa penetrar, tudo que não fizer, que possa bater e voltar de onde veio. Avalman deruheiro hade que umabe que tivene aman ruha mehaze davavene aman ruha que umaderu ha. A respeito daquele que tem um espírito estável, disse: mas o fiel de espírito os encobre. Fiel de espírito significa um espírito equilibrado. E tudo aquilo que na nossa vida a gente possa também sentir que existe um desequilíbrio, que você possa ter essa humildade até amanhã à noite para pedir ajuda, né? E antes dessa live, eu estava pensando no aspecto que vai acontecer no final do ano, né? E esse aspecto é um aspecto de um alinhamento muito grande dessa era que a gente está vivendo, que é a era de Aquário, né? Que é o alinhamento de Júpiter com Saturno na casa 7, ambos em Aquário. Então, né, você tinha aquela música do Hair que falava When the moon is on the 7th house and Pluto aligns with Mars and Jupiter aligns with Mars. Quer ver? Eu até coloquei aqui, deixa eu ver se a letra tá aparecendo, ó. When the moon is in the 7th house, quando a lua estiver na 7ª casa e Júpiter se alinhar com Marte. Então, o que a gente vai ter em dezembro? A gente vai ter Júpiter se alinhando com Saturno, que é o pai. E esse mês de Leão também nos remete ao pai, né? Que é um mês chamado de Av em hebraico. Yav é pai. Então, esse mês, Menahem Av, o pai consolador. E às vezes o pai precisa ser mais duro com a gente, uma coisa mais europeia, mais alemã, mais inglesa.
mas é também uma forma de ajuda para que a gente possa ir para o nosso Tikkun, para a nossa correção. E eu quero que cada um agora possa colocar o que você quer pedir ajuda, né, para o Ari, seja na sua vida pessoal, seja um pouco mais frio, seja na sua vida pessoal, seja na vida do planeta, para que a gente também possa se conectar mais com essa energia. E o meu desejo também é que cada um, assim como eu mesma, possa cada dia mais ocupar o seu lugar, sem medo da sua essência, da sua verdade, diminuindo um pouquinho mais esse espaço que os cabalistas falam que é a maior distância que existe, que é a distância da nossa mente e do nosso coração, né? Então, que vocês possam, fiquem à vontade para escrever aqui nos comentários o que vocês querem pedir essa ajuda, né? Para corrigir, para transformar, para ter mais clareza. Claro, quem não quiser escrever pode também pensar. E é muito importante que a gente também possa pedir para outras pessoas, não pedir só para a gente. Pedir para o mundo e pedir com humildade, exatamente, cada um no seu lugar. Como é importante agora pedir equilíbrio mental, muito equilíbrio mental. E aquilo, né, gente, quando tá tudo acontecendo do nosso jeito, é fácil a gente falar que tem equilíbrio. Agora o jogo realmente começa quando o caos se instala, né? Pedir equilíbrio mental ajuda na diminuição do ego. Paola amada descobriu que é a encarnação da bisavó judia, então peço ajuda para curar o sofrimento dessa minha vida passada. Amém. Cura do planeta Terra. Quinta-feira, gente, às 21 horas, a gente vai fazer uma aula. Essa aula é uma aula fechada, mas quem tá aqui pode se inscrever. A partir de amanhã vai estar disponível aqui no link na bio, que vai ser uma aula sobre consciência, consciência pessoal, consciência global. Pedir para tomar toda a força, coragem e sabedoria do meu sistema familiar e para cada um de nós sair do mimimi, sair do armário, sair do mimimi, sair do vitimismo, sair do sofrimento. Gente, a gente tá na era do aquário, sabe aquela frase famosa que diz só 2 palavras que são tão libertadoras, para que a gente possa dizer cada vez mais internamente também, em voz alta: agora pode, agora pode, agora eu posso fazer diferente, ousar. Peço que o amor possa nos conduzir e trazer o equilíbrio a toda a humanidade. Minha prima Carla, precisando agora deste equipamento, equilíbrio. Também quero pedir para um AVC de uma grande amiga que está se recuperando de um AVC, Norma Nigre. Falei com ela esses dias, disse que ia meditar por ela. Ela pede para mim, tá aqui. Pedir luz, pedir saúde, pedir cura da minha irmã Abigail. Peço para aprender a amar. Que lindo, gente. E olha só, né? Esse mês de Leão rege o coração. Eu quis também colocar uma cor verde para a live de hoje, para que pudesse conectar com o meu coração, com o seu coração, com o verde que nos traz essa força do equilíbrio. Pedir força para os desempregados, com certeza.
força, que meus desejos possam se materializar, desde que esses desejos sejam o melhor para o nosso ticum, para o seu ticum. E se não for, que a gente possa aprender a soltar e ir de encontro àquilo que realmente é melhor para a gente, né? Pedir muita coragem, pedir cura para o meu sistema familiar, cura para o sistema familiar de cada um de nós aqui. Quero pedir um olhar para tudo aquilo que foi excluído na nossa vida atual. Nosso sistema familiar da vida atual. E todos os excluídos de todas as nossas vidas. Até a gente chegar na serpente, que a gente também excluiu lá do paraíso, que a gente também possa incluir, porque ela também tem seu lugar. Para que a gente possa ser leal nas bênçãos e alegrias, pedir para que a gente possa estar aberto para se conectar com essas bênçãos, com alegria, pedir para que a gente possa ter receptor para deixar essa luz entrar, essa sensação que a gente tem aqui dentro possa aumentar. Sabe quando a gente sente aquela coisa gostosa aqui dentro, aquele bem-estar, aquela paz interna, que você fala, nossa, ai, que gostoso, não tem como ninguém pegar o que tá aqui dentro. Como diz, né? Viu, Leandro, que força para cumprir o Tikkun. Como o Rav Berg, meu mestre de Kabbalah, sempre dizia, it's all about consciousness, é tudo uma questão de consciência. Pedir para que a nossa consciência possa se manter forte diante dos desafios e de situações inesperadas da nossa vida. Força para ir em busca dos nossos desejos e correções, e clareza e tranquilidade para aceitar se algo que queremos não faz parte do nosso plano de vida. Exatamente, agora pode. Que os meus 50 anos sejam iluminados e cheios de cura. Amém. Ir para a vida com gratidão e firmeza, que cada um possa assumir o seu lugar, sabedoria para falar e fazer. Esse é um momento muito importante de fazer, não mais só falar, da gente pegar e... Não importa quanto tempo, quanto você está distante do seu sonho, mas se um dia você teve esse sonho, esse desejo, porque é possível de realizar e a gente só se lembra de algo que um dia a gente já teve, senão a gente não iria se lembrar. Pedir para que a gente possa estar a serviço de algo maior. Aqui a Márcia pedindo cura para o sobrinho Leonardo. Gratidão por essa pandemia, momento de pausa. Cura para a saúde do meu sistema familiar, do seu sistema familiar. Gratidão para a minha cadela que vai fazer cirurgia de amputação na quarta-feira. Sabe o que eu estava pensando na sua cachorra, Patrícia? Qual o nome dela? Eu estava ouvindo uma aula essa semana de Kabbalah e me tocou quando falou que pode ser que os nossos bichinhos de estimação, às vezes eles pegam algum julgamento, algum decreto, que Deus o livre guarde, Hazel Shalom, poderia estar na nossa direção, e eles estão limpando isso pela gente, né? Que ela possa ter aí uma boa cirurgia, e a gente nunca sabe quem tá dentro, né? A gente não tem essa visão do Ari. Imagina se eu olhar pra minha gata ali, George, e falar, meu Deus, é minha alma gêmea da vida retrasada, é minha bisavó, eu não sei o que, não sei o que. Quantas partículas tem ali? Mas quando, por exemplo, um animal também parte, né? Ou alguém parte, a pessoa fez o Tikkun que era possível fazer até aquele momento, né? E muitas vezes os animais também. Aí quando eles descansam, eles podem retomar nesse Gilgul, nessa próxima vida, nesse próximo nível. E que a gente também possa pedir, gente, para todas as pessoas que estão desencarnando nesse momento no planeta Terra. E aqui, eu como boa aquariana com ascendente aquário, vou usar o agora com certeza o agora cada vez mais.
Pedir pela expansão de consciência e amor para a humanidade, fazer valer a pena a todos que estão desencarnando exatamente por causa do vírus. Ser leal na coragem e sabedoria. Peço que todas as pessoas tenham paz espiritual. Peço clareza na minha missão. Peço felicidade. Peço para curar a indiferença. Que lindo! Peço para ser instrumento. Minha filha está ouvindo e falou para pedir mais amor e felicidade e muita luz. Amém, amada. Para que o melhor de nós possa se expandir. Boa noite, Fortaleza. Quero você aqui outra vez. Ai, Pati, linda. Gente, vou fazer uma live com a Larissa. A Larissa estava agora há pouco aqui na live também. Terça-feira, 20 horas. Pedir coragem. Pedir para que eu acredite mais em mim. Como isso é importante, gente. Para cada um de nós, para que a gente possa acreditar cada vez mais na gente. Cura para todos os doentes, clareza, discernimento, sabedoria. Aceitar a si mesmo e a todos. Ari, 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 ari. Eu me lembrei agora de uma sexta-feira que eu estava em Israel. E a sinagoga do Ari é uma sinagoga que traz muita paz também. E dentro dessa sinagoga tem uma salinha muito pequena, um quartinho, que era o quartinho que ele ficava estudando. Meu Deus, gente, quando eu entrei nesse quartinho, né? Sabe quando você tem aquele momento assim de tanta força, de tanta energia? Cura para o meu leão, seu leonina, quero acessar essa força, amém. Quero agradecer essas forças maiores que agem em minha vida, já posso sentir. O nome dela é Sofia. Linda, Sofia, cadelinha. Sim. Luz para o ticum do planeta Terra. Muita luz no meu novo projeto. Eu sinto minhas mãos agora, gente, pegando fogo, assim, de tanto calor, de tanto calor. Cura para minha cunhada Júlia. Momento de renovação, de esperança. Eu peço a minha cura. Eu, a Lari! Terça-feira, 20 horas. Cura para a humanidade, libertação dos vícios e compulsões. Hello, Mari. Passei hoje pela Paulista. Senti gratidão pelas suas constelações. Saudades e gratidão. Amados, gratidão também por todos da Paulista, Simone Arrojo, Jaque, Beth, Rádio Vab Mundial, todos os participantes desse projeto. Eu também estou pegando fogo. Olha a energia do Ari. E essa energia do fogo, da luz, mais humanidade. E de repente começou a aparecer o reloginho aqui pra mim. Parece que passou tão rápido. E a gente tá muito perto agora da hora grande, né? Meia-noite. E todo sábado à noite também a gente se conecta muito com a energia de Davi, né? Porque Davi, ele sabia que ele poderia morrer num Shabat, que é esse período do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Então todo sábado à noite era muita alegria, que era mais um Shabat que ele tinha sobrevivido. Cura e amor para todos, mais empatia, gratidão a cada um de vocês. Peço que a verdade possa prevalecer, amém, amém, amém. Eu vou parar aqui e salvar a live, gente. Vou colocar no meu YouTube, Alessandra Miranda Online. Aqui no IGTV, fiquem à vontade para compartilhar. Quanto mais pessoas puderem acessar essas informações dessa janela, mais luz a gente pode receber também. E na nossa vida, no nosso sistema, no nosso planeta. Doces sonhos, que a energia do Ari possa estar com a gente. Amém, 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 amém. Amo vocês. Beijo!